Eita, vamos lá, pessoal, chegando aí, falar de um assunto importantíssimo. Um assunto assim que vai mexer com o coração, com as estruturas de muita gente. Vamos lá, ele tá chegando. Oi lá, vamos olhar pro papai, vamos falar de papai. Ai, que sensacional, meu Deus! Você arrasa sempre. Eu falei pra você que eu viria com meu pai. Mulher! Chocada! Tô chocada! Tô chocada! Gente, papai era exatamente assim, cabelinho extremamente bem penteado, perfumado, alinhado, sempre, 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 sempre. E hoje eu falei, eu não posso chegar nessa live sem o meu pai. Gente. E ele vai presente. Não, você me mandou o áudio e falou, já tô com o papai aqui, eu já imaginei, né? Ela já imaginou o papai atrás dela ali, tá tudo certo, vamos pra frente, ó. Papai aqui, mamãe aqui, vamos embora. Exatamente. Agora essa foi pra acabar. Vamos vestir o nosso pai. Perdi até o rumo agora. Perdi o rumo. Mas eu acho que hoje, Line, essa é a nossa proposta, né? Entender que o nosso pai, ele tem que estar vestido em nós. Já que ele está dentro de nós, de qualquer forma, a gente querendo ou não, está aqui dentro. Então vamos trazer também, né, aqui. Nossa. Meninas, deixa eu parar aqui a música. Preciso falar oi para todo esse povo que chegou aí, que eu amo. Eita, a música não quer nem parar. Boa noite. Deixa eu ver quem entrou. Laís, beijo, minha linda, meu amor. Te amo. Beijo, boa noite. Linda, Lô, maravilhosa, Bruna. Ai, gente, vocês são demais. Agora aproveitando que vocês estão chegando aqui. Vamos lá, manda aviãozinho aí pra todo mundo. Ai, vamos mandar aviãozinho, mandar aviãozinho pra todo mundo. Convidar o povo pra olhar pro papai. Isso aí, eu também vou mandar aqui, ó, pro pessoal. Vamos chamar todo mundo que precisa ouvir. Olhar, isso, ouvir falar de papai. Todo mundo tem pai, né? Então todo mundo precisa olhar. Sim! Tem uma coisa bem interessante que acontece, que quando... Eu posso falar por mim, então, assim, é bem forte isso. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação, eu falava, pra mim tá tudo bem com minha mãe e com meu pai. Não preciso constelar, não preciso olhar pra isso. Olha, eu sou super de boa, não tem problema nenhum. Olha lá. Aí, quando a gente começa a constelar... A gente vai olhar que, ó... Aí a gente vê que tem tanta coisinha ali que a gente acha que não é e é, né, gente? Exatamente. Não é, né? O quanto é forte isso. Por quê? Hoje a gente tá no movimento adultas. Isso. Mas e lá? E lá atrás? Na nossa adolescência, na barriga da mamãe, na infância? O que ficou preso? O que precisava ser dito e não foi dito? Né? O que ficou engasgado? Né? O que ficou engasgado? Né? Muitas vezes. E a gente acha que não, tá tudo bem, só que aí você percebe que as coisas não estão fluindo como deveria. Então, será que tá tudo bem mesmo? É pra isso aí. Né? Será que as coisas realmente estão fluindo como deveria? Exato. Será que você já se vestiu do seu pai? Literalmente? Exato. E o que acontece, né? A gente acha que tem muita coisa que acontece na nossa vida que não tem relação. Deixa eu arrumar aqui o negócio. Não tem relação, né, com essa imagem de pai. Mas, gente, tem. E eu vou falar um negocinho pra vocês. Não é só a visão sistêmica que tem essa... A minha irmã falando que te adorou, ó. Adorei, né? Tá de pai, minha filha. Tá de pai dela hoje. Eu tô de senhor Osvaldo hoje. Osvaldo Pereira. Amor.
Arrasou. Lindo, Tomei tá um aqui. susto quando ela Ah, entrou. e detalhe, o cheiro é do perfume dele também, tá? Porque o homem Olha. gostava de perfume. Então eu tô aqui, ó, vibrando, vibrando. Eu falei, gente, o quê? Eu preciso trazer meu pai literalmente. Literalmente. Arrasou, 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 arrasou. Nossa, Imagina aqui, parabéns. né? Não, gente, detalhe, agora bastidores, tá? Eu nunca fiz isso aqui na minha vida. Aí, faltando 20 minutos para entrar, chamei o filho, corre aqui, entra no YouTube, porque o pai estava ocupado tomando banho. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ele falou, mamãe, tranquilo. A gravata a gente faz assim, 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 assim. Aí eu, quem te ensinou? Mãe, o Choquei. pai. Quem Tá te ensinou? vendo? O pai. Pai, Eu, então, pai. tá tudo certo. O pai, o pai, o pai, o pai, né? Você quer tirar agora? Até para falar é forte, né? É. Até para a Vai gente trazer falar sobre o pai é bastante forte. compreensão. Forte, forte. Eu já vou te avisar, enquanto você arruma aí, eu vou trazer aqui pro pessoal. Recebi muitas mensagens. Muitas mensagens dos stories que a gente postou, falando, nossa, vai falar comigo essa live, nossa, eu não posso perder, eu preciso ver isso Sim, daí, eu preciso. E aí a gente percebe, nossa, esse movimento de olhar para o pai talvez seja até um pouco mais forte do que olhar para a mãe. sim. Por quê, né? Por que será? A mãe, normalmente a mãe está mais presente, a mãe está mais próximo. Na maioria, a gente está falando de uma forma geral, né? Na maioria, para a Uhum, maioria das pessoas. E já o pai, algumas pessoas não têm o pai, não teve contato com esse pai, o pai faleceu, ou o pai foi embora, ou o pai, enfim, partiu, né? Para constituir outra família, enfim, algo aconteceu ali. E esse pai não pôde estar presente. E é disso que a gente vai falar, né? É disso. exatamente. Então, assim, existem outras vertentes que eu queria trazer antes da gente iniciar falando. É que, assim, gente, a gente vai falar de uma situação, de uma forma geral, do que acontece com esse homem, né? Então, aqui a gente não vai, de maneira alguma, julgar uma parte ou outra parte. A gente vai colocar situações e vamos apontar situações, compreensões, para que Sim, torne isso mais leve, né? Então aqui a gente não está para julgar exatamente. ninguém. Não está para julgar ninguém, Perfeito. É tá? isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Vamos tirar a Tira, mensagem? tira, 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 tira. Então vamos lá. Eu vou pedir aqui para todo mundo fechar o olhinho e trazer aí na sua frente a imagem do seu pai. Do jeito que você idealiza, do jeito que você vê, do jeito que você decidiu denominar, do jeito que você decidiu classificar ele, da sua forma, da sua maneira, porque muitas vezes a gente denomina, muitas vezes a gente classifica assim. Então traga essa imagem aí. E olhando para ele, sinta essa força, que independente de como foi, ele é teu pai. Ele é 50% parte de você. E olhando para ele agora, veja a sensação que vem para você. E eu vou convidar a Aline a escolher aqui Ai, ai. uma mensagem. Ai, como é que eu vou explicar qual que é a carta? Meu Deus do céu! Você está conseguindo ver? Tô conseguindo ver. Vai passando o dedinho Tá. assim em cima para eu avisar você qual que é. Mais pro meio, mais pro meio, mais pro meio, mais. Aí. Essa Essa? daí. Isso, a própria. Perfeito. Em cima. Ok, vamos lá. Tananana. Eita. Gente! Não. É demais. Você não vai Vira acreditar, aí, vira! Aline. Vira! Toda doença vem. Olha aqui, toda doença vem como resolução de um De um conflito. problema, de um conflito. E isso já saiu. Isso já Isso já saiu. saiu aqui. A gente já tirou essa verdade? Quem é que está carregando aí um peso, uma doença, uma dor, por amor a esse pai e não admite? Não admite.
A gente vai falar disso, hein, gente? A gente vai falar disso aí, hein? Olha, olha. Fica aí. E não admite. Olha que forte. Porque, veja, tinham tantas cartas e ali, sim, dores nas costas, com certeza. Tá carregando. Tá carregando aí o que, de repente, o papai não conseguiu cumprir. Exato. Isso mesmo. Mas vamos lá para o nosso tema aqui. Vamos dar início aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos integrar aí o pessoal que está chegando, né? A gente está nesse movimento de lives aí toda sexta-feira. Esse encontro, a gente bate um papo sobre um assunto específico. Então, nós já falamos sobre julgamento, exclusão, vitimismo, mãe. E estamos agora no papai, já que está chegando o Dia dos Pais. Vamos falar do papai, né? Então, todas os nossas lives estão salvas no IGTV. Em breve estarão todas também no YouTube. Eu estou organizando isso. E aí eu divulgo para vocês. E é isso aí. Estamos aqui para falar, passar para vocês a visão sistêmica, né, do nosso trabalho, o que a gente faz. E que parada é essa aí de visão sistêmica, né, Ney? Vamos explicar um pouquinho da constelação, que tem um pessoal novo aqui que está chegando, que eu já vi. Sim. Interessante falar. Boa noite aí. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem está aqui com a gente já aí, acompanhando todas essas semanas, é um prazer poder dividir todo esse movimento. Porque a gente só consegue falar daquilo que eu visto, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo. Porque senão, fica daqui para fora. Então a gente vem aqui nesse movimento de conversar com vocês todas as sextas-feiras justamente para falar sobre esse nosso sentir, viver e querer repassar para vocês. E a constelação, ela é isso. Ela trabalha como? Ela trabalha com o inconsciente coletivo de um sistema familiar. O que é um sistema familiar? A sua família, os seus ancestrais, os descendentes dos seus pais, dos seus avós, enfim. É a sua família. E essa família, ela tem uma energia. Ela tem uma energia que paira. E essa energia, ela é classificada por grandes pesquisadores, grandes psicólogos de épocas antigas. Ela é classificada como inconsciente coletivo. E aí vem o grande pai da constelação, que se não fosse a força desse homem, nós não estaríamos aqui, que é Bert Hellinger, um alemão maravilhoso. Tudo isso aí, né? Que pegou tudo e veio e disse, olha, nós temos que ser práticos e objetivos. Nós precisamos de uma terapia breve. E essa terapia vem como? Ela vem te dizer, olha, você não é só por você. Então, eu não sou a Neuza. Eu sou a filha do Oswaldo, que hoje eu vi de muitos. Né? Eu sou a filha da Célia e de todos os outros. Todos esses que estão lá atrás. E todos esses, eles se movimentam para que eu vá para frente, para que eu evolua. E o meu não querer ir, ele me trava. O meu não admitir que eu tenho um sistema, que eu tenho uma família, ele me trava. E aí a constelação ela vem com essa proposta de te permitir olhar para esse teu sistema, olhar para a tua família com os olhos do amor, sem julgamento. Olhar para os olhos do amor. Porque quando você olha com os olhos do amor, você consegue enxergar esse pai. Você consegue enxergar essa mãe. Exatamente. E o que é interessante já falar aqui é que você não precisa ter conhecido o teu pai para você carregar algo dele, tá? Uhum. O sangue dele está dentro de você. 50% de você é o seu pai. Exatamente. Então, você escolhendo ou não, você está conectada a esse homem. Você conhecendo Totalmente. Ou não, você está conectada a esse homem. Então, assim, é independente. Ah, ele morreu, ele partiu, ele foi embora. Depende disso. 50% de você seu pai. É o seu pai. É o seu pai. E falando em pai, a minha irmã tá aqui. Amo você, Adri. Famosa nas nossas conversas, sempre tá aqui. Adriana. Sim, é amor da minha vida. Olha aqui, Dri. Eu trouxe o papai. Aqui.
para conversar hoje, nosso pai, amor da nossa vida também, né? Fala Linda. sério. Vamos lá. É isso aí. E aí, Aline, conta um pouquinho, quem é que pensava também como Bert sobre Então, esse inconsciente? sobre o inconsciente. Bom, o Jung, né, que tá aí, assim, para muita gente, que muita gente já conhece, né, a psicologia analítica junguiana, né, o Jung desenvolveu descobriu, vamos dizer assim, né, descobriu que o inconsciente coletivo nos afeta a nossa vida, o nosso futuro, e tudo isso que vem que a gente pode realizar. Exatamente. Então, a partir desse inconsciente coletivo, outros teóricos dentro da psicologia vieram também falando sobre esses processos. E para focar um pouquinho mais, por exemplo, Freud falava da importância de ter uma figura de autoridade, né? Sim. E tem no livro, vou até procurar aqui, Lembrança de uma Infância, que é a vida de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é a Sim, lembrança que de lá uma infância. Lá ele ele menciona fala isso. da importância do pai no sistema, da importância da autoridade paterna, do homem, né, dentro do sistema. Tá? Então, assim, daí a gente já tira, né? Bom, vou chegar nessas frases ainda, não vou nem pular. John Bowlby também falava, que é aquele responsável pela teoria do apego. Ele também fala, quando existe essa falta de conexão com o pai, quando não existe essa conexão, quando o pai não foi presente, quando o pai não esteve ali, isso pode afetar o desenvolvimento dessa criança e desenvolver problemas futuros. Sim, sim. Insegurança, uma série de outras coisas, falta de segurança, falta de confiança em si próprio, né? E aí não consegue se relacionar, enfim, já estava ali lá atrás. Então, assim, Hellinger não tirou isso de dentro de uma cartola, né? Ele Sim, veio sem dúvida. baseado numa série de coisas. Lacan, dentro da psicanálise, já trazia também uma frase que Hellinger até adotou, até pouco tempo atrás, pouco tempo. Quando eu comecei na constelação, eu achava que era uma frase do Hellinger, na verdade, né, que é: o primeiro outro que a criança vai encontrar fora do ventre da sua mãe é o pai. É o pai. O pai é o primeiro outro que a criança vai encontrar fora do ventre da sua mãe. Então, assim, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ter esse contato com o pai, que Sim. conseguem, né, ter. Mas tudo bem, a gente consegue dar um upzinho aí, né? Vamos lá, vamos com calma. A Então, a gente gente está consegue se olhar trazendo, para a isso, gente né? consegue olhar para isso, ressignificar, e vamos lá. Né? Maslow também fala na pirâmide da importância, né? Que fala da segurança, também está relacionado a essa figura do pai. Não só a figura do pai, né? Porque ali abrange, nessa pirâmide de Maslow, abrange uma série de coisas. E a segurança que ele fala ali também vem de se sentir seguro e protegido, para você conseguir se desenvolver, para você ter um ambiente saudável para se desenvolver. E isso tudo quem traz é o pai. Então, assim, não foi de uma cartola. Hellinger Não. se baseou numa série, desses vários teóricos aí da psicologia, da psicanálise, enfim, tá tudo aí. Tá tudo aí para quem quiser pesquisar. Tá? A gente só deu uma pinceladinha aqui, porque tem bastante coisa. E ele mesmo foi um grande psicanalista, né? E foi, para quem não conhece depois, até interessante vocês pesquisarem. Bert Hellinger foi para a África do Sul. Exato. Ele ficou lá, né, comandando algumas escolas, trabalhando em algumas escolas, porque ele também tinha esse lado educacional e o lado religioso, né, também, de olhar para a comunidade, de acessar a comunidade, e aí ele vai para o meio da África do Sul, para conviver numa comunidade, entender como funcionam as relações. Ele começa a desenvolver a teoria dele, né? E aí ele começa a entender que, peraí,
Se eu agradeço, funciona de um jeito. Se eu repudio, afasto, funciona de outro jeito. Se eu entendo que meu pai é o grande e eu sou a pequena, funciona de outro jeito. Então vamos lá, vamos botar isso no papel? É isso aí. É bem E esse o foram caminho, 16 anos. 16 Foram anos. 16 anos de pesquisas, de grupos toda semana. Tem uma Então não coisa, é do nada, tem uma né? Não coisa, é né, do nada. que é interessante a gente trazer, só para dar uma ancorada aí. Quando a criança está se sentindo ameaçada, ela tem lá o papai e a mamãe, a criança está lá na escola, ou está ali na rua, quintal de casa, vamos dizer assim, brincando com os vizinhos. Aí vem o outro, aquele lá que é mais fortinho e quer brigar e quer não sei. O que a criança pequena faz? Eu vou contar tudo Nossa, pro meu pai. Eu ainda vou faz contar aquele pro meu gesto. pai. Né? Por quê? Porque o pai representa essa força, porque o pai representa essa proteção. Né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. essa força ela precisa existir independente se você tem o seu pai do seu lado ou não. Independente se você conheceu o seu pai ou não. Agora, Independente, né, de você, tudo isso. como adulto, você consegue olhar para isso, ressignificar aquilo que aconteceu e tomar essa força. É possível? É, É possível. enquanto há vida, há possibilidade. Exatamente. Exatamente. Então, o que é o papel do pai, né, na vida de uma pessoa? É apresentar o mundo para o filho e apresentar o filho para o mundo. Ou a filha, Olha que lindo. né? Esse é o papel do pai. Porque o que acontece? A criança, quando ela nasce e ela fica na esfera da mãe. Ela fica na esfera da mãe até E ela uma precisa dessa determinada... Ela esfera. precisa dessa esfera. Eu ainda brinco com alguns clientes meus. Eu falo assim, olha, mãe é braço. Mãe é o abraço. É. E o pai é perna. É um pontapé na bunda mesmo. Vai pra vida, Total, sabe? É total. isso. Pai é isso. Representa exatamente isso. E quando eu não tenho esse pontapé para ir pra vida, eu não tenho força, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu fico na dúvida, eu não tenho Não resultados. tomo decisões. Exatamente. Né? Eu Então, tudo paraliso. isso afeta, paralisa completamente. Então, assim, o que acontece? Eu não tenho meu pai, como é que eu vou... Meu pai faleceu, vamos lá. Não sei porque eu tô batendo nessa tecla. Acho que É tem que o meu alguém é aí. falecido. Mas eu acho que pra você... É, pro mundo ele é falecido, né? Mas tá aqui, ó, Exato. Então, presente. mas eu acho que pra você tá tranquilo. Eu acho que tem Ai, alguém que tá aí gente, tá. Tem precisando olhar pra alguém esse pai aqui? que perdeu, que faleceu e que precisa ser olhado, sabe? Tá bem forte mesmo isso. Repetia várias vezes já do pai que faleceu, mas enfim, tudo bem. Sim, É sim. possível olhar, é possível olhar, né? Então, assim, o que acontece? A criança fica na esfera da mãe até 7, 8, 9 anos, isso vai depender da criança. Cada teórico vai falar uma coisa, mas Sim. isso é da criança. E se a mãe apresenta esse pai para o filho, gente, independente dele estar presente ou não, é permitir que o filho ame esse pai que existe dentro dele, dentro da criança, Exatamente. sabe? E o que acontece? A mãe permite. Isso acontece mesmo se o pai não está presente. Ela vai tomar essa força. Eu sei de histórias do meu pai, porque meu pai foi isso, porque meu pai foi aquilo. E fala com orgulho mesmo sem ter conhecido o pai. Quando a mãe permite esse acesso. Se a mãe não permite, o que a criança faz? Bom, eu não posso amar o meu pai, já que a minha mãe não aceita o meu pai, eu também não posso parecer o meu pai. Acaba anulando 50% de si próprio, porque 50% é do pai, né? Sim. Fala assim, meu pai, enfim, né? Não é pai, não sei o quê. Pai é quem cria, gente, tudo Né? bem. Nem considero, né? Como muitas pessoas falam, nem considero como pai, enfim. Exatamente. Então, assim, não reconhecer que esse pai
foi quem deu a vida, é muito duro com você. Não é duro só com a memória, ou com o seu pai que está longe, ou com o seu pai que está perto, às vezes está na mesma casa. Porque muitos casais, a mãe não permite que o filho vá até o pai, mesmo morando, mesmo estando em relacionamento, mesmo estando ali. Ela fica segura tanto o filho ou a filha na esfera, normalmente é mais o filho, né? A mulher segura na própria esfera, que não permite que o filho vá para a esfera do pai. Não acessa esse pai. E aí esse filho começa a ficar com raiva, quando ele chega na fase adolescêntica, ele fica com raiva do pai, porque o pai é aquela figura que a mãe pintou, ou não pintou na frente dele, mas que inconscientemente ela, enfim, aqui dentro da cabeça, né? Alguém fala assim, o pai da fulana, a mãe faz assim. Exatamente. Pronto, não ao precisa julgamento, nada. Ao julgamento. Não precisa ter falado nenhuma palavra. Isso foi o suficiente. Sabe? Essa energia que você emana aqui, seu filho, sua filha vai captar. Vai, automaticamente. Porque é como a gente acabou de falar, do inconsciente coletivo. Exatamente. Então isso acontece com muita frequência. Então quem dá o lugar para esse pai no sistema? A mãe. Se a mãe não dá o lugar, não dá permissão para o filho, para a filha amar esse pai, tem chance, filha. Tem chance. Isso é verdade. E a gente não tá julgando a mãe isso, aqui, né? E a gente não tá julgando a mãe aqui, tá? Ela Não. fez aquilo que ela soube fazer. Sim, ela tem as questões dela. Dentro das possibilidades dela, a gente tá só pontuando novamente, só para lembrar, tá? Então não tem jeito. E aí, o que acontece? Agora tá chegando o Dia dos Pais, né, Ney? Sim, domingo tá chegando. Pais. E o que a gente mais vê nas redes sociais? Aquelas frases duras. Né? Porque eu fui mãe, pai, porque eu sou pai. Né? Porque eu cuidei, claro, você fez tudo com muito amor, você merece todo o nosso respeito. Mas ninguém consegue assumir o papel do outro. Não. Porque quando eu assumo, por exemplo, se eu assumo o papel da Aline, eu deixo de ser Neuza. Exato. Automaticamente. Não consegue ser o outro, né? Não consegue. Então, se eu tenho uma mãe e um pai, que a mãe seja a mãe e que o meu pai seja o meu pai. Exatamente. Independente de como eles são. E aí, você pode, quando você fala dessa coisa do que a mãe traz, para nós, é muito intenso. Por quê? Porque a mãe também vai trazer esse pai de acordo com as experiências dela. Se ela foi ferida ou não. Se ela teve um pai que foi amoroso, presente ou não. Olha, isso que você está falando é muito forte e me fez lembrar de algumas constelações que eu já fiz, que a pessoa vinha constelar e porque minha filha tá assim, e a gente observava que no decorrer da constelação que a filha não tinha essa permissão de olhar o pai, de ir até o pai, né? Tá. E aí o que acontece? Corriqueiramente, essa mãe também não pôde ter acesso ao próprio pai. E aí é como se ela falasse assim, eu cresci sem pai e tô viva, pra que eu vou deixar o pai dela chegar perto dela? Tô viva. Você não precisa. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Entendeu? Eu sobrevivi. Por que você vai ser diferente? E aí vem aquela necessidade. E olha o quanto é forte isso, e isso é inconsciente. Totalmente. E quando a gente fala de inconsciente não está aqui. Aqui não tem inconsciente. Inconsciente está aqui. A gente sente, né? A gente sente. Então, se essa mãe teve dor, teve dificuldade, teve afastamento, é automático, ela aprendeu. Ser mãe é isso. Ser mãe é, olha, teu pai
Não presta. Olha, teu pai me abandonou, teu pai foi embora, teu pai é ruim. Enfim, é como se você recebesse, eu vou até usar um exemplo aqui que está me vindo na cabeça, Aline. Imagina aí você tem aí, como a Aline disse, 50% papai, 50% mamãe. Então, é como se você fizesse assim, você está aqui, né? Então, você é 50% mamãe, 50% papai. Quando você não olha para esse pai, quando você não dá o lugar que esse pai merece, quando você não respeita o posto que ele ocupa na sua vida, de o grande, do homem, da força, daquele que te leva para a vida, é como se você fizesse isso com você, ó. E você fica pela metade. Você fica pela metade. E aí, você vai ficar patinando, patinando, patinando. Por E aí quê? vem aquele Você vazio, nem... né, Nê? Sim, você nem tá na vida, porque a mãe é vida, pai é força. Então você fica, tá, eu vou pra vida, mas eu não tenho força pra ir pra vida. Então você não vai pra vida, você vai ficar onde? Na pulsão da morte. E aí vem o quê? Doenças, dores, desamores. Até que você olhe para isso. Até que você pare e fale, peraí, eu não consigo me dividir assim. Porque eu tenho minha mãe e eu tenho meu pai. Afinal de contas, existe aí um sistema dentro de você. E se você não traz essa importância, você sofre. Eu não estou dizendo que você tem que, nossa, mas ela nem sabe o que eu passei e eu tenho que aceitar o meu pai. Ela nem sabe o que o meu pai fez para mim. Ok. O papai fez o que ele sabia fazer. Você também não sabe como foi a vida dele com o pai dele. Exatamente. Quantas vezes eu, e a minha irmã está aqui, ela pode confirmar isso, quantas vezes eu achei um absurdo que meu pai dizia, vai, se vira. Pai, mas eu vou chegar tarde, pai, dá medo de vir. Qual o problema? Eu fico te olhando da janela. Sua mãe te olha da janela. É isso Ou aí. seja, pontapé. Ele estava errado? Não. Não. Porque se ele não tivesse feito isso comigo, não tivesse feito isso com a minha irmã e com o meu irmão, nós não teríamos esse preenchimento da força. Exato. Forte isso, Olha né? como é forte. Exemplo Olha que linda, Eli, querida. Olha o que ela colocou aqui. Vida, né, e que é mãe, força. força que é pai, igual amor. Olha que lindo. Que linda. Nossa, perfeito, Eli, é isso mesmo. Exatamente. Perfeito. Só se pode ter amor se você está completo. Conectado com os dois. Conectado com os dois. Olha que lindo. Perfeito. Perfeito. É isso. Se a gente quisesse terminar a live agora. Terminava agora. Perfeito. Acabou. Arrasou, Eli. Arrasou. E é isso. É o amor que nos move. Gente, essa força que o pai dá, a gente percebe isso desde muito criança. Ai, linda, linda. Olha. Linda. A gente percebe desde muito criança, porque, vamos lá, tá pai, mãe e a criança lá no parque. Aí a criança tá lá, pula daqui, pula dali, pula de lá e tudo mais. A mãe tá lá, para com isso, você vai se machucar. A criança vai subir na árvore, desce daí. O pai, deixa subir. Cair do chão não passa. Exatamente. Né? E a mãe fala, é pra calejar, gente. É pra gente aprender a lidar com a vida. Exatamente. É assim que é. Então, o que acontece? Eu recebi muitas mensagens, e uma das mensagens que eu recebi, até coloquei no que eu mandei aí pra você, falando assim, mas como que eu vou olhar pro meu pai? Meu pai nunca fez nada que prestasse. Aí eu falei, nunca fez nada que prestasse. Como que eu posso aceitar o meu pai? Ai, né? Forte falei, isso, vamos lá. Nunca fez nada que prestasse. Bom, eu posso já citar algo que ele fez que é muito bom, mesmo sem conhecer. Sim. Mesmo sem conhecer. Exatamente. Ele te deu a vida.
Deu a vida. E provavelmente, se você diz que o seu pai não fez nada que prestasse, você não consegue se valorizar. Você não consegue valorizar a vida que você recebeu. Você não consegue valorizar o seu trabalho. Você não consegue valorizar absolutamente nada. Você não tem força, não se sustenta de pé. Né? A maneira de dizer, óbvio, mas não tem Sim. força para ir para a vida. Né? Não tem esse impulso. Esse impulso, né? Porque é essa força que leva, né? Então provavelmente você vai desvalorizar a si mesmo. E isso vai doer. Isso vai doer. Isso Então, vai assim, doer muito. tem que pensar muito bem antes da gente falar que o pai nunca fez nada que prestasse. Porque se ele é seu pai e ele fez você de alguma forma, né? Porque sua mãe não Você te fez tá, sozinha. né? Tá Sozinha dizendo de você fez. mesma. Você tá falando que você também não presta. Exatamente. Sabe? É uma autodesvalorização. Você tá se colocando como algo inútil. Inútil. E inútil, não serve pra nada, não vai pra vida, não faz diferença. E aí? E olha que forte isso que você está falando, Aline, porque quando eu me vejo inútil, automaticamente o outro Também vai perceber esta energia, vai sentir. É a forma como que eu me coloco na vida. Exatamente. E vai então, ter a mesma visão. Por exemplo, se a gente vai numa, sei lá, você vai fazer uma entrevista de emprego, você já sai da tua casa, ai, eu não sei, mas eu tô com medo, eu acho que não vai dar certo, acho que não vai acontecer. Desculpa, nem vai para essa entrevista, porque não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer mesmo. Porque você já trouxe para você, você já vestiu que aquele emprego não é seu. Isso é uma crença muito forte também, que a pessoa já, de antemão, ela já se prepara, né? Para receber a lapada. Assim, se vir um não, pelo menos eu já tô aqui interiorizado que não vai ser. Aí ela chega em casa e fala assim, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo mesmo. Aí, na verdade, até para ela até gostoso falar isso. Esse eu tinha certeza. Eu sabia. Eu tinha certeza eu disse. Para afirmar. Para afirmar essa crença. Agora, se você olha, fala, peraí, eu tenho essa e essa qualificação. Eu batalhei assim, 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 eu tenho os meus méritos, enfim, eu tenho minha mãe, o amor da minha mãe, do jeito que foi. Porque ela me gerou, ela foi o primeiro portal para eu estar aqui. Foi sua primeira casa, né? Foi a sua primeira morada, foi a sua primeira casa. Não seja ingrato. Né? Quando a gente é ingrato, o que a gente recebe do universo? Ingratidão. Então você vai receber cada vez mais isso. E aí você nem olha para o seu pai, que é o quê? A força, essa resolução. Pai é resolução, prosperidade. Você quer dinheiro? Você não tem dinheiro? Mas não vai ter mesmo, você vai ter só metade. E às vezes você tem acesso, isso é interessante você ter falado, porque você tem até acesso ao dinheiro quando você nega seu pai. Mas esse dinheiro ele não prospera, ele não rende, ele não para, ele voa. Você nem vê, nossa, meu dinheiro acabou, eu nem sei com que eu fui embora, eu gastei o quê? Não sei. Exatamente. Evapora por conta disso. Porque você está deixando de lado a força que o próprio universo, que o próprio Criador te forneceu. Porque quando nós fomos criados, existiu uma consciência maior. Existe alguém maior que nós, que entendeu que, olha só, você ir para lá sem ter esses tutores, pelo amor de Deus. E aí ele cria o quê? A vida. E aí ele fala, tá, mas essa pessoa vai precisar de força para ir para a vida. E aí ele traz o pai. Exato. Então perceba onde você está perdendo força. Perceba. E é bem interessante a gente esse assunto, porque assim, o que acontece? O homem, a gente vê principalmente agora no Dia dos Pais, a gente vê essas mensagens falando do pai e tal, a gente percebe que é um número muito grande de pessoas que não têm o pai, que o pai é ausente, ou que partiu, enfim. Só que esse pai que não pôde ficar,
Vamos analisar, vamos compreender, sem julgar a mãe, sem julgar a mãe. O convite aqui é para compreender, compreender. Então, assim, às vezes essa mãe não soube lidar com essa situação. Assim como esse pai também, a gente não sabe o que aconteceu. Mas parar e tentar compreender, porque quem dá esse lugar para o homem é a mulher. Quem dá o lugar de pai é a mulher. Se ela não permite esse acesso, ela não permite que esse homem fique, porque assim, a gente percebe isso logo no início, antes de ter filho, em relacionamentos. Tem mulher que ela tá numa energia tão, vamos dizer assim, masculinizada, que o homem ele não sente permissão de ficar próximo dessa mulher. Porque ele sente como se tivesse um homem já ali, tipo, tem alguém ocupando o meu lugar. De tão assim, eu resolvo, eu faço, eu isso, eu aquilo. A mulher, ela fica nessa energia masculinizada. E o homem, quando chega, ele não tem esse espaço de ficar, né? Então, a gente já não sabe o que aconteceu. É uma das possibilidades que a gente tá falando aqui. Mas pode ter várias. De repente, por vício, porque ele bebia, ou porque ele estava viciado nas drogas, outras coisas, não sei. E ele não pode ficar, e ele não soube lidar com isso. E partiu. E olha que forte isso, Aline, que você está falando. Se ele tem um vício, esse homem, que é teu pai, está dizendo para você, eu tenho falta de pai. Exatamente. Se esse homem como que bebe... ele pode ser pai? A minha irmã já sabia disso. se ele não pode ter um pai, se ele não soube nem ser um filho, como? E ele vai poder se colocar como um pai? Ele não sabe fazer isso, ele não teve esse exemplo, ele não consegue chegar nisso. E aí você vem e nega esse pai. O que acontece? Meu Deus, o que acontece? Normalmente o filho, vem, nega o pai, porque o pai bebia, porque o pai não sei o quê, em algum momento da vida vai estar viciado em alguma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Normalmente é honrando e desenvolvendo o mesmo vício que o pai. Sim. Né? Que é a maneira de quem? Que é a maneira do inconsciente incluir. Exatamente. Né? E aí, como ele não pode falar para a mãe que ele deseja amar o pai, o que ele faz? Ele desenvolve esse vício em forma de honra a esse pai. Exatamente. E aí é vício de todas as formas. A própria pessoa não sabe, tá ali, guardado dentro dela. Então, às vezes dói quando você descobre. E às vezes a pessoa acha que bebe socialmente. Sim. Não bebe. Tá bebendo, já tá em processo de vício mesmo, né? Já está... E olha que interessante, Aline. Quando eu tenho uma ação de trazer algo para eu ingerir, para eu tragar, olha que forte! Estou colocando para dentro o quê? Olha aqui, eu estou bebendo o meu pai. Eu estou vazia de pai. Então eu vou lá e bebo. E aí, não preencheu, então eu bebo de novo. Continuo vazia, eu bebo de novo. Aí você fala, tá, mas e eu fumo a mesma coisa. Eu trago o pai. O pai para dentro. Olha como é forte, que muitas vezes a gente fala, gente, será? Por exemplo, eu não tenho o costume de beber. Aqui em casa a gente não tem o costume de beber. Mas quando tem uma comemoração, eu gosto muito de tomar vinho com meu sogro, com meu esposo, enfim. E toda vez, mesmo que seja com suco, água, o que seja, eu sempre brindo aos meus pais. Isso já tem 8 anos, que é o tempo que os meus pais sempre. Eu sempre falo aos presentes e aos ausentes. Sempre. Porque é a maneira de eu falar, olha, vocês estão, né, em outro plano, mas estão aqui. Dentro de mim. Dentro de mim. Agora, quando isso se torna um vício, o próprio vício, de certa forma, está sendo um grande presente nesse momento. Está dizendo assim, olha,
Olha, Tá quase esfregando na cara, né? Olha, olha. ele tá sendo, E aí, na verdade, ele vem até, a gente sabe que na constelação, né, Aline, ele vem como um auxílio naquele momento. exato. É aquela cartinha que você tirou. Repete, Ai, repete, gente, tá aqui. Ah, meu repete. Deus. Toda doença vem com a resolução de um conflito. É isso Então, aí. se existe aí uma doença, olha, esta doença está sendo sua aliada. Ó, o Tico até concordou aqui comigo. É isso aí, né? Ele tá quase falando já. É, Tico é meu cachorro, gente. Toda vez que tem algum fato e ele quer ser imponente para Ele falar, ele quer participa. participar. Ele participa. Então, se existe uma dor, se existe uma doença, se existe um vício, olhe com os olhos do amor. Do amor. Perfeito. E aí, o que acontece? A gente falou aqui da representação e dessa conexão do filho e o homem, né? E quando é a mulher? Ah, é mais difícil a mulher. Mais difícil, entre aspas, né? A gente já viu bastante Sim, caso aí de mulheres que acabam entrando no alcoolismo, enfim, drogas, outras coisas. Mas o que acontece que a gente observa bastante na constelação? Essa mulher que negou o seu pai, porque o pai era viciado, enfim, ela acaba se casando com um homem que tem esse vício, que desenvolve esse vício, que traz de alguma forma isso para ela. Como exatamente. se fizesse assim, olha, né? Tá aqui, ó. Olha aqui. Exatamente. Está na sua frente. Tá na sua Está na frente. sua frente. E tá ali tão visível, tá tão visível que ela não percebe. Exato. E aí pode continuar com essa doença. Pode continuar com esse sofrimento na vida dela. Porque ela tem um marido que tem o mesmo comportamento que o pai. E se ela tiver um filho, Vai ter a o história vai mesmo comportamento. continuar se repetindo enquanto você não Sim, parar e sim, olhar e compreender e mudar a exatamente. sua energia. Eu acho muito importante a gente frisar isso. Mudar o que você compreende, mudar a sua forma de olhar. Porque, assim, as pessoas acabam, às vezes, meio que procurando a constelação, achando que a constelação vai mudar o outro. Achando que Não é é milagre, isso. né? Achando que é um milagre. Achando que Não, é um gente, passe é de uma mágica. terapia, pelo amor de Deus, é uma terapia. Então, assim, as compreensões, elas vão vir, você vai falar assim, nossa, então é isso, faz sentido agora para mim, olhando por esse ângulo, né? A gente passa Exatamente. a olhar de uma outra forma. A gente passa a olhar Totalmente. para o nosso sistema como se você estivesse de fora. Principalmente quando a gente faz constelação com representante, né, Nê? Sim, Mas porque assim, aí é ai outra meu visão. Deus! Aí vai assim, ai meu Deus! Você tá de fora. Exatamente. Então você tem uma Exatamente. compreensão diferente. E aí, quando você compreende de forma diferente, você começa a perceber que se você mudar o seu comportamento, quem está do seu lado vai mudar o comportamento também. Total. Lembre-se do inconsciente, o inconsciente coletivo. Então, o que você emana, o teu filho, a tua filha, quem está em volta de você vai sentir. Se você tem emanado raiva, ódio e rancor do seu pai, quem está com você está vibrando isso. E quem vibra ódio, rancor e raiva não consegue criar nada a não ser isso. Olha a pergunta da Vanusa. Compulsão alimentar também poderia ser interpretado como um vício em honrar o pai? Olha lá, a gente tem que olhar isso pela constelação. Mas se o teu pai hoje é um excluído, você pode estar se alimentando por ele. Você traz ele à mesa. Claro que a Claro gente que tem que não. abrir a constelação para poder olhar, mas assim como você pode beber, tragar, você também pode comer, se alimentar desse pai. Eu preciso me alimentar de força. Exatamente. Eu preciso me alimentar de força. Isso foi perfeito o que você falou. Essa necessidade de eu tenho que comer porque eu tenho que estar forte. E essa força não vem Exatamente. dali.
sabe? Essa força não vem Exatamente. dali. E isso é inconsciente. A gente não tá falando, eu tenho que Total. comer porque eu tenho que estar forte. Não. Não, não, não. Você Não. precisa ser forte para dar Exatamente. conta de entender que você não tem o teu 50% aqui. Exatamente. Você tá só com esse 50%, só com a mãe. E olha lá, tem uns que não E aceitam tem nenhum gente outro. que nenhum nem outro. Então, assim, você tá ao léu. E para você ir para a vida e olhar para a vida aqui, olhando para a doença, como uma resolução, vocês aí sim, ó, quando você olha para o papai e para a mamãe, ó, você tá completo. Ó, Exatamente. você tá completo. 100%. E quando você tem a falta desse pai, você foi gestado, você foi fecundado. Então, existiu um papai e existiu uma mamãe. Muitas vezes não estão aqui presentes, não estão mais vivos, ou tiveram que partir, ou teve uma adoção, enfim. Tudo é por amor, mesmo que inconsciente. Até aquele pai que parte, ele parte em busca de algo. Ele parte em busca de uma dor, da primeira dor. Exatamente, a gente tem que observar que se a gente está aqui representando um pai, tentando incluir esse pai ou um outro ancestral, os nossos pais também estão ali, às vezes estão ali conectados com várias pessoas ali do sistema. Várias pessoas. Então, Sim. assim, isso também tá pesado para ele, não é só pra gente que tá aqui, não é só dessa geraçãozinha que tá recebendo essa carga, não. Isso vem lá de antes. A gente, olha, gente, já fez constelação aí que a gente já chegou no bisavô. No tatá. Nossa, a gente já foi no tatá. Ou até mais. Na minha Lembra? Você chegou na minha tataravó, exatamente. Então, assim, olha como é forte. E aí vocês podem falar assim, mas eu nem conheci minha tatá, nem conheci minha bisa. Tem nem nome. Não tem problema. Ó, DNA. Tá aí, pra comprovar. Aqui, ó, tá dentro de você. Antes que suma aqui, que tá subindo, a Simone falou, e quando a pessoa não tem os dois, né? Através da constelação a gente consegue trazer essas compreensões. E a compreensão de trazer para dentro mesmo da gente, falar assim, tá bom, eu não tenho nenhum dos dois, e o que eu faço agora? Eu tenho a vida que eu recebi dos dois, eu tenho a permissão de vida que eu recebi dos dois. Então, a gente vai conectar com essa força de permissão de vida e vai resgatar aquele amor que existiu em um momento e trazer para dentro de você. A partir disso, mesmo que esteja preso lá na infância, que a gente, quando tem essas questões, a gente vai lá na infância, né, Nê? Traz a criança pequenininha, aquela dor, aquela falta que sentiu. E normalmente, se a pessoa não está indo para a vida hoje, é porque está presa ali, naquela situação. Tá lá na criança interior ferida. Lá na criança interior ferida. E aí a gente vai até lá nessa criança. Só que agora você está adulto. Você agora consegue. E aí depois a gente colocar todo esse amor, dessa conexão, dessa permissão de vida de mãe, de pai, o seu adulto vai cuidar da sua criança. Exatamente. Eu vou fazer por mim. Exatamente. Olha como isso é forte. Perceba que quando você fala isso de novo, Aline. Agora eu vou fazer por mim. Olha que forte isso. Porque quando eu também fico, meu pai não me deu, minha mãe não fez, a vida também vai travar. Vai. Por quê? Porque a gente tá na criança, a criança não vai pra vida, amor. Exatamente. E os teus pais, quais eram os objetivos dos dois? Gerar. Ponto. Nossa, mas como assim? Sim, esse é o objetivo dos pais. Ele vai trazer você para a vida, essa mãe vai apresentar você para esse pai e esse pai vai te impulsionar. Vai te levar com toda a força para a vida. Ah, mas a minha mãe me leva para a vida. Não tem problema, minha mãe tem a força necessária. Não tem. Sua mãe é sua mãe. Sua mãe é vida. Sua mãe, ela te dá todo o olhar amoroso. Exato. E ó, ela quem não estiver compreendendo, vou complicar um pouquinho mais. Vai lá e procura sobre os arquétipos. Arquétipo de mãe e arquétipo de pai. Isso vem de muito antes, ó. Sim! Vem de muito antes.
que acontece com a gente? Tá aqui dentro de nós, no nosso DNA, lá do surgimento do ser humano, quando surgiu o ser humano na face da Terra. Então, lá da época tempo das pedras, lá, né? Pedra lascada. Tempo da pedra lascada. Quem que ficava dentro da caverna? Quem que ia caçar? Quem que protegia? Quem que trazia o alimento para a família? Ah, mas são outros tempos. Realmente. São outros tempos. Muita coisa mudou. Mas o arquétipo não mudou. Não. Não. Essa força ainda é do pai. E se existe essa mulher que fala, eu tenho a força, eu não preciso de homem nenhum. Ô, amada, desculpa, tem alguma coisa errada aí. E ó, em algum momento... E eu vou falar, vou dar um sustinho. Quando a pessoa fala isso, ela coloca as costas tão larga, que é pra aguentar tanto BO, fala assim, eu dou conta de tudo. Pode crer que pra essa pessoa chega tanto problema, tanta coisa pra resolver, tanto isso, tanto aquilo, ela não tem tempo de fazer mais nada. Só resolvendo problema, só resolvendo problema. A vida dela para. Não, ela lançou pro universo. Eu sou guerreira. Sou forte. Então o que vai vir pra você? Guerra, meu amor. Guerra. Só vem guerra, gente. Só vem guerra. Olha, eu vou falar que eu fiquei bem menininha depois que eu descobri constelação. Eu também. Ah, mas fiquei, amor. Nossa, fiquei tão menininha. Nossa, e é engraçado, quando você entende que você, voltando aqui no nosso 50%, quando você entende que você é 50%... Ah, tá de brincadeira, né? Não, gente, é verdade. Quando você entende que você é 50% mamãe, e o Tico tá falando aqui, hein? Tô vendo, e 50% papai, você tá pronto para receber tudo que o universo tem para te oferecer. Você tá pronto para receber. Então olha para o teu pai com os olhos do amor, do jeito que foi. E lembrando, o teu pai não é guerreiro, não. O teu pai não é super poderoso. O teu pai é um ser humano. Exato. Tem dor, sofre, tem dor de dente, tem dor de barriga. Ele é homem como qualquer outro homem. E representa também muitos excluídos no próprio sistema. Se ele não pode ficar, parando para analisar quem será que ele está honrando do sistema dele, que ele também não pode ficar. Sim, no meu caso, perfeito. No meu caso, o papai partiu e ele dizia isso pra gente. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Ok, claro que eu sei. Eu vou de encontro à minha mãe. Eu sinto falta da minha mãe. E tá tudo bem. Ele sentir falta dessa mãe. Quem sou eu, pequena filha, falar isso? Como? Então, por isso que nós não podemos julgar. Não podemos tô adorando receber as mensagens de vocês aqui, ó. Tá falando da live. Hoje tá uma delícia. Tá muito gostoso. Tá que muito delícia. Bom, gente. Eli, obrigada. Didi, obrigada. Evelise, Elaine, um monte de gente que falou aqui. Sim. Gratidão. Se vocês querem ter sucesso, prosperidade, se vocês querem criar realidade aos seus sonhos, meus amores, com 50% só, desculpa, não dá. Dá não. Nem de um lado, nem do outro. Dá não. Tem que ser 100%. Exatamente. Aí você pode falar assim, mas a minha... Enfim, tá julgando? Olha pra mãe. Olha pra mãe, vamos lá. Tá sem força? Olha pro pai. E se pergunte, né, se essa imagem que você tem do seu pai aí dentro, se é sua, que você construiu ou se você comprou de alguém. Sim, porque muitas vezes a gente compra. A gente compra por amor à mãe, porque a mãe sofreu dessa relação, porque a mãe tá falando isso. Então a gente compra a dor da mãe e a gente não ama o pai para honrar a mãe. Meu Deus, 22 segundos. Você faz isso, né? Ai, gratidão. Meninas lindas, Nê, você é sempre maravilhosa. E todo mundo que participou, gente, que delícia contar com vocês. Maravilhoso. Foi muito bom. Line, gratidão. Continua falando de pai. Próxima sexta. Sexta-feira tem mais.